Devido à pandemia, prezando pelo de todos nós e segurança também, essa... Boa noite, gente. Macuyu Nengua, Macuyu Paitalembu, Macuyu Manjibandê, meus irmãos e irmãs, a todos os meus mais velhos. Sejam todos bem-vindos. Macuyu, Tata. Essa é a nossa segunda mesa, a mesa do nosso seminário de Uncoce. Esse seminário ele acontece a partir de uma provocação feita pelo tio Chuchuca na nossa última festa de Uncoce em 2020. E entendendo a importância dessa provocação e da importância de acontecerem mais seminários, esse ano a gente realiza o segundo seminário de Uncoce. Ontem a gente começou o nosso evento e hoje a gente está aqui nessa live com o Tiganá, com a minha mediação, para falar um pouquinho sobre educação e arte para a juventude de terreiro. Tato, o senhor se apresenta? Bom, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Também peço mocoyu a todas e todos. E a minha irmã aqui presente nessa mediação, e respondo, não é, quando ela me pediu, então, mocoyu no Zambi, mocoyu. Eu quero falar da minha imensa alegria e honra por poder estar aqui a fazer parte deste seminário. E, bom, me apresentar é dizer que eu sou Tiganá Santana, e pronto, né? De resto, vamos conversando, vamos trocando, e, enfim, estou aqui para ouvir com muita alegria, para aprender. É uma felicidade, essas coisas nos deixam em pé, né? É isso. Obrigado, muito obrigado a toda a equipe também que está fazendo tudo acontecer. Pode continuar, desculpa, não tinha entendido que você estava continuando. Macuyu Kunanzambi, desde já a gente agradece muito pela sua participação, por ter topado participar desse momento que é tão importante para a nossa comunidade. Esse seminário acontece nessa semana, que é a semana do nosso patrono. Então, nosso muito obrigado desde já por ter topado, né, entrar nessa com a gente e estar aqui hoje realizando essa mesa com a gente. Tiganá, eu gostaria de começar te pedindo para falar um pouquinho sobre educação e arte. Nossa, são dois vetores absolutamente abrangentes, né? E com diversas abordagens possíveis, né? Enfim, e que atravessam assim também muitas experiências, culturas e modos de pensar vigentes, né? No que diz respeito ao que a gente chama carinhosamente de terreiros de candomblé, né? Há muito, eu acho que há muito por se pensar a respeito da própria experiência que já existe, né? Primeiro pensar se a gente toma arte, né, como inscrição criativa, né,
ou como expressão, manifestação de criatividade, né? A gente, dentro dessa abordagem, pelo que os próprios terreiros nos ensinam, e diversas cosmologias negro-africanas, já não haveria uma separação entre linguagens artísticas, não é? E de modo que o que acontece quando se toca, o que acontece quando se amarra, não é, um pano no atabaque, quando se dança, né, toda a visualidade, toda a cenicidade que acontece em diversas instâncias nos candomblés, tudo isso é absolutamente integrado. Então a gente não tem música de um lado, né, visualidade de outro, né, por aí vai. E, num segundo momento, eu diria que essas expressões criativas, elas não se desassociam, não se separam de um certo entendimento de educação, né? Então, quer dizer, em que medida, portanto, a gente pode pensar que todo um processo de formação, toda uma tomada, não é, de percepção de mundo, de ética, de modos de ser, né? Em que medida tudo isso que se aprende com vivência, com experiência, né? E aqui a gente substituiria o binômio clássico e dicotômico, né? Em alguma medida, né? Teoria e prática por reflexão e experiência, né? Em que medida tudo que se experiencia nos terreiros de candomblé, dentro das diversas nações, né? Em que medida o que se aprende por meio de pessoas e por meio de outros entes que não são pessoas, não é? Tudo isso se integra a uma dimensão de criatividade, a uma dimensão estética, né? Aprender quando se dança, aprender quando se toca tabaco, aprender quando se canta, quando se reza, que é também cantar, né? Na maior parte das vezes, não é? Quando se oferenda, e a partir daí se estabelece uma relação ética, né, com as diversas forças. Quer dizer, tudo isso tem uma dimensão estética e ao tempo em que também, por meio da própria movimentação do corpo, das inscrições de corpo, pelo que se recebe pelo coração, pela razão, pela intuição, pelo sonho, né, também se aprende, né? Então, de fato uma outra forma, a partir dos terreiros, de se compreender, de algum modo, o que possa ser essa educação, não é? Coletiva, necessariamente, né? E o que possa ser uma manifestação, né, de criatividade, de invenção, de estética, né? E saber que não são instâncias separadas, né? São instâncias que complexificam, entre tantas outras, né, o que é viver num terreiro. Em linhas gerais, é o que eu diria, né, para a gente começar a nossa conversa. Tá certo, muito obrigada. A gente pensou numa dinâmica um pouco diferente para essa conversa de hoje, e a proposta, né, é ser como se fosse um roda-viva, assim, aí a gente vai conversando, surgirão algumas perguntas de alguns jovens aqui da casa, e eu acho que a gente pode partir para a primeira pergunta já.
Por favor, coloque o vídeo. Boa noite a todos. A benção Tata, a benção Macota. Meu nome é Matheus e eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Tiganá. Como o senhor vê o processo de formação do indivíduo dentro dos terreiros e o quanto isso pode ser tão libertador quanto a formação acadêmica para a juventude? Fica aqui a minha pergunta e uma boa noite. Que alegria receber essa pergunta, né? Poder pensar a partir dela. Boa noite também. Enfim, que todos os inquices, né, nos deem força. Veja, eu penso que, primeiro, os terreiros nos ensinam que há uma outra possibilidade de se pensar o que seja indivíduo, né? Enfim, uma expressão bastante que engendra uma série de complexidades e camadas ao longo da história das ideias do Euro-Ocidente, né? E que nos chega, enfim, assim como religião, né? Como uma palavra que aí está e que a gente frequenta, né? Assim, a mancheia. Mas, primeiro é a gente pensar que esse indivíduo, portanto, essa inscrição do que em Kikongo e em outras línguas banto a gente poderia chamar de Intu, ou seja, isso que é, além de cabeça, uma autonomia, uma força autônoma de ser, né? Uma força autônoma que vive, né? Esse Intu é uma força autônoma que está necessariamente em relação, não é? E essa força autônoma em relação, que também se pode manifestar no que a gente, em alguma medida, pode compreender como Muntu, frequentemente traduzido, expressão traduzida em línguas ocidentais como pessoa. Veja, Muntu é, ao tempo em que uma manifestação única, né, e uma morada de vivências, né, também única, igualmente, necessariamente um acontecimento em coletividade, né? Então, eu penso que os terreiros nos ensinam a dançar dentro dessa dinâmica, né? Entre aquilo que é a nossa inscrição própria, a nossa intervenção, de algum modo, no mundo, e o que dessa intervenção, não é, tem de atravessamento coletivo, não é? E o reconhecimento, aliás, de que essa intervenção só pode se dar a partir de uma experiência coletiva em relação, né? Então, em linhas gerais, esse indivíduo é o indivíduo que o é tão somente em relação, né? Que vive e que existe em relação, né? Assim como diz um
uma sentença proverbial Congo, Nzambi Mukanda Kena, isso é, Nzambi, essa força, não é? Que, bom, essa é uma outra longa conversa, que é normalmente traduzida como Deus, mas que eu não traduziria assim. Ou seja, Nzambi só não é? Essa força de manifestação do que existe, só é na comunidade. Nzambi Mukanda Kena. Ela é dentro da comunidade. Ela se dá, portanto, a partir das relações que se estabelecem. E comunidade também não é só aquilo que não é algo, não é uma roda, né? Não é uma roda constituída por pessoas somente, né? A comunidade se constitui pelo que a gente pode compreender como natureza, comunidade se constitui por sonhos, comunidade se constitui por tambores, comunidade se constitui pelo que ainda vai ser, comunidade se constitui por expressões de ancestralidade, tudo isso é comunidade, né? E se estivermos atentos, né, os terreiros nos vão indicando essas sendas, esses caminhos, né, inclusive para se interpretar experiências no mundo. Então, eu diria que é pensar nesse indivíduo, essa palavra complexa, que a princípio, não é, assim como átomo, né, é aquilo que não se divide, né? Isso é indivíduo. Esse indivíduo, que na verdade é uma fractalidade, né? Ela é uma experiência coletiva, uma formação coletiva que também é uma inscrição particular, né, sobre o mundo. Ou seja, não é uma coisa em detrimento da outra, que é um outro aprendizado que a gente também passa a ter nos terreiros, né? Enfim, sair de uma chave binária de pensamento, não é, que sobrepõe algo, não é, em relação a outra coisa, né? Onde existe isso, não pode existir aquilo, né? Numa dinâmica herdeira do pensamento cartesiano, moderno e tal, né? De modo mais assertivo, mais preciso. Mas não, então eu penso que a princípio é isso, né? Porque, de fato, assim como perguntar sobre educação e arte é uma longa conversa, né? Sim, eu achei interessante essa pergunta quando o Matheus propôs ela, e eu acho que essa comparação que ele pede, né, sobre a formação dentro do terreiro ser tão libertadora quanto a formação da academia, ela é até um pouco complicada, porque a academia, acho que a gente se coloca num lugar de competição, onde o que é apresentado, na maioria dos casos, são teorias a partir dos cânones do saber. E já no candomblé, a gente tem uma contrapartida, né? Ele nos apresenta o diferente, o que a gente não conhece, outras línguas, culturas, e culturas essas que a gente não tem acesso na academia. E por todo, né, esse processo histórico e estrutural, e essa estrutura colonial que ainda persiste, e isso que você falou, né, sobre o senso de comunidade ser fundamental dentro desse espaço, e pensar desse modo acaba que já nos coloca num outro lugar. O saber acadêmico e científico, é claro que ele é importante, que ele é de extrema importância, mas eu acho que são lugares diferentes até de formação e apreensão desses saberes. Eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que são expressões e experiências distintas, né? Então, não caberia uma comparação nesse sentido, né? Porque, veja, nem tudo é comparável, né?
são experiências realmente diferentes, são saberes diferentes, né? A questão colocada pelo racismo, pelo colonialismo, né, e por uma perspectiva que se tornou hegemônica, né, que é justamente se hierarquizar essas experiências, né? Uma como mais importante e que dá mais acesso ao conhecimento, não é, do que outra, né? É isso justamente que a gente deve desmantelar, né? Não, eu não acho que... Eu acho que são duas experiências interessantes, a despeito de a academia, por ser institucionalmente oficial, ser ainda mais atravessada, né, ou ser estruturalmente, melhor dizendo, atravessada por perspectivas e práticas coloniais e racistas, né, sem dúvida, mas a academia também, dizer academia é falar de modo abstrato também, né? A academia é formada por pessoas as mais diversas, né? E por linhas de força diversas, por interesses diversos, né? E no caso do Brasil também, sobretudo depois da política de cotas, que foi efetivamente a única política que teve um senso, de algum modo, ainda que não do modo como queremos, né? Mas, de algum modo, foi uma política integrativa em relação à população afrodescendente, sobretudo no Brasil, né? Depois da política de cotas, essa academia ainda ganha mais outras características, e se torna, sem dúvida, uma academia muito mais rica e que é demandada, né, por muitas dessas pessoas que vêm também dos terreiros, que vêm das periferias, que vêm de outras realidades, né, não canônicas, né, e que levam a ela, portanto, também outras possibilidades de corpo, né, e de pensamento, e de enunciação, né? E por aí vai. Então, assim, só para dizer também que a gente não precisa, e não foi isso que o Matheus nos trouxe, né? Pelo contrário, né? A gente não precisa estabelecer uma dicotomia, uma rivalidade a priori, né, entre essas duas instâncias, né? São de fato vivências diferentes, e a gente aprende coisas diferentes a partir dessas duas vivências, né? Agora, que os terreiros de candomblé, né, podem oferecer aquilo que o Walter Mignolo, né, chama de desobediência epistêmica, né? E portanto, uma outra perspectiva, né, em relação aos saberes, em relação ao que seja sentir, em relação ao que seja racionalizar, intuir, não é? Viver, cantar, dançar, pensar, sem dúvida, acho que de modo ainda mais aberto, né, sem sombra de dúvida, né? Porque a universidade, a academia ainda trazendo essa contraposição aí, enfim, pensada por Eduardo Viveiros de Castro, a universidade é mármore, né? Na contraposição entre mármore e murta, né? Excelente. Eu queria aproveitar a oportunidade de saudar a presença da Cota Quilanguê, do Tata Creusimã e da minha madrinha Cota Mutastala. Macuyu, boa noite, obrigada por estarem com a gente. E quero aproveitar também, gente, para dizer que hoje nós também teremos um sorteio.
E dessa vez o sorteio acontecerá na página do Akununtu, @Akununtu, pelo Instagram. E a gente vai sortear 6 camisas. 2 da primeira coleção, da Zitanga, que foi onde aconteceu o sorteio ontem. 2 da festa de Uncoce e 2 do presente ecológico de Iemanjá. A da festa de Uncoce e do presente ecológico, das 2 comemorações desse ano, né? Então, fiquem ligados na página do Akununtu, @Akununtu no Instagram. Tá prosseguindo. Vamos para a segunda pergunta? Boa noite, Macuí. Como o senhor vê a importância de nos aprofundarmos no estudo da arte, da cosmovisão, da língua, para nós que vivemos uma tradição com Angola em território brasileiro, mesmo com a tentativa de apagamento da contribuição do povo dessas matrizes no nosso país? Olha, eu vejo essa ação, esse interesse, né, e essa possibilidade de acessar, né, línguas banto que já fazem parte, algumas delas, como Kikongo, Kimbundu e Umbundo, do português corrente no Brasil, né, mas acessar talvez com outra mirada, com outra percepção, né? E bem como também muitos desses saberes que são vividos nos terreiros de candomblé, né? Como absolutamente fundamental. Não para que haja uma exigência ou uma demanda de que os terreiros e as práticas, né, e o que é dito, o que é cantado, quer dizer, tudo isso aconteça de modo diferente, ou do modo como se passa a estudar. Não. Porque o que acontece e é, de algum modo, herdado por formas ancestrais, né, ou mais antigas, de práticas de espiritualidade e de expressões, de enunciações e de falares nos candomblés, né, tudo isso é a evocação de frequências, no fundo, não é, que nos levam a determinados lugares. Né? E então não se trata aqui da ideia de uma espécie de expertise ou de especialização nas línguas ou em determinadas epistemologias para se fazer do modo mais correto a partir de agora, né, que se estudou. Não, nada disso, né? Pelo contrário. Aqui não se trata, dentro da minha perspectiva, de um tipo de vivência pautado, né, na competência linguística, no virtuosismo, não é? Não é isso que está aqui circulando na roda das vivências dos candomblés, né? É um outro tipo mesmo de manifestação no mundo e de estabelecimento de relações, não é, com as pessoas, com a natureza, com as forças as mais diversas, portanto, com as práticas de espiritualidade, né? Que não requerem uma espécie de diplomação por parte de quem se especializou mais ou está como que numa concorrência à frente de quem estudou menos, né? Dentro dos parâmetros ocidentais enfim, bastante coloniais, né? Não se trata disso aqui. Se trata de talvez poder ter acesso a essas linguagem, né? De origem banto, a essas epistemes, né? Sobre as quais se pode refletir, né? Além
da própria prática nos terreiros, né? Enfim, ter acesso a tudo isso, para também um outro tipo de reflexão, né? Um outro tipo, trazer outros desdobramentos, né? Para uma certa leitura em torno do mundo, em torno da ocupação do seu próprio corpo, né? Da existência, entende? Não como uma ideia de melhorar, né, as práticas nos terreiros, né? São instâncias distintas, né? O tipo de frequência que inclusive é um princípio importante para vários pensares africanos e aqui eu também me atenho a perspectivas banto, né? Um tipo de intenção que se tem ao cantar de um determinado modo, né? Tem uma forma e uma atuação efetiva em relação, não é, a um determinado direcionamento, né? Sabe-se que uma folha, né, cantada de um determinado modo, enfim, macerada com uma determinada intenção, pode direcionar-se, né, para determinados rumos, né, específicos. Assim acontece também com os cantares, né? Não é aquela palavra que está prevista por uma gramática, de novo, dentro de uma perspectiva de uma linguística euro-ocidental, né? Não é isso que gerará, em última análise, efetividade em relação a um determinado acontecimento, né? A oferenda dos cânticos, né, das intenções, se dá dentro de uma outra chave de atuação, né? Então, eu acho que os estudos, as investigações, as pesquisas devem ocupar um lugar suplementar, não é? Em relação à própria experiência, ao próprio aprendizado nos terreiros, não é? Ao que se aprende com contemporâneos, ao que se aprende com pessoas de outras gerações, ao que se aprende, não é? Gerações mais velhas, gerações mais novas, até porque a experiência dos terreiros, pelo que eu saiba, se dá dessa forma transtemporal, transgeracional, né? Ela não acontece centrada somente numa geração específica, num grupo específico de pessoas, ou dentro de uma forma encerrada de se saber, de se aprender. Né? Ótimo. Só uma questão, eu esqueci de dizer sobre o sorteio, basta seguir a página do Coletivo Aconuntu e comentar na publicação "eu quero". Acredito eu que a publicação já está na página. E acho que é sobre isso, né, Tata, que você disse. A sociedade brasileira acaba perdendo muito por romper com essas referências históricas que a gente tem. E antes dessa conversa nossa, eu fui dar uma olhada, né? E você foi o primeiro compositor brasileiro no Brasil a apresentar canções em línguas africanas. E a gente sabe que a língua e a linguagem, elas são instrumentos de poder, né? Então, eu penso que a formação que temos dentro das casas de candomblé é de fundamental importância, até mesmo para a nossa formação enquanto pessoa nessa sociedade. E eu estou falando aqui dessa questão da língua e da linguagem, mas a cosmovisão e a arte, eu acredito que também são igualmente importantes para esse entendimento sobre quem somos.
E o aprender para conseguir codificar e decodificar dentro dessa tradição, acredito que é uma ferramenta muito importante nesse processo. Sem dúvida. Pode falar. Não, por favor, fique à vontade. Eu concordo com você. É só para deixar claro que a gente está fazendo essa dinâmica, né, dessa roda viva, desses vídeos que a gente já tinha gravado com a juventude da comunidade, mas tá aberto para quem tiver alguma pergunta, algum questionamento que o Tigana possa responder. Então, fiquem à vontade para interagir, comentar e perguntar. Mas acho que, já que ainda a gente não tem essa pergunta, podemos ir para a terceira pergunta que a gente preparou. Meu nome é Lara, eu sou um Dombinão Zojindanjo Kunokos, e a minha pergunta é: como introduzir a obra de Fukuyama nas escolas, levando em consideração a Lei 10.639, que faz obrigatório o ensino sobre cultura e história afro-brasileira nas escolas, em nível tanto fundamental quanto médio, e como isso pode ser também aplicado no cotidiano dos terreiros. Olha, eu acho que muito ganharíamos, não é, se pudéssemos ter acesso a esses pensares que se relacionam de modo absolutamente direto com o que praticamos, com o que vivenciamos há muito tempo, em muitos lugares do que a gente chama correntemente de Brasil. Agora, enfim, essa é uma questão absolutamente complexa no que diz respeito a um diálogo aberto e no que diz respeito também de certa forma, a institucionalização da presença desses saberes, né, nos ensinos médio, fundamental, né, por meio da Lei 10.639/03, né. Eu realmente não sei como isso poderia acontecer, enfim, acho que a partir de uma série de ações, acho que a partir de uma série de interesses, né, efetivamente práticos, e ao tempo em que também há forças que se colocam contrárias, não é, à presença desses saberes, né? Eu não me refiro somente ao governo federal que aí está, né, que assumidamente é um governo fascista, racista, e que revisita tudo o que há de mais abjeto, né, na história do Brasil, né, mas também em outras histórias, né. Mas antes mesmo da ascensão oficial, né, desse governo, quer dizer, que não é exógeno, é endógeno, né, portanto faz parte do Brasil, quer dizer, uma recusa, por exemplo, a se tratar das nossas referências cosmológicas, diante da ascensão também, né, do recrudescimento, né, de algum modo, né, de um pensamento excludente por meio do neopentecostalismo, né.
E há as bases, né, do que se tem discutido, felizmente, né, mais recentemente no Brasil, do racismo estrutural, né, que de fato alija, né, negligencia e aniquila a um só tempo, né, os pensares que não vêm das referências hegemônicas euro-ocidentais ou brancas do hemisfério norte, né? Enfim. Então, há essas forças. Agora, eu também acredito na possibilidade de algumas pessoas, né? Professoras, professores, né, diretoras, diretores, coordenadoras, coordenadores, né, inserirem alguns desses saberes nas escolas e inclusive, no sentido de trazer essas outras possibilidades de se pensar, de se ver no mundo, de se enxergar, né, politicamente, eticamente, esteticamente, né, de trazer outras possibilidades de existência coletiva, né, quer coletiva, quer individual, se assim quisermos, né. Mas, de fato, é um grande desafio, né, é um grande desafio. E há, sim, uma série de obstáculos para que a inserção de saberes como os trazidos por Foucault, né, e por outras pensadoras e pensadores, claro, se possam inserir institucionalmente nas escolas, com uma capilaridade também maior, né? No que diz respeito aos terreiros de candomblé, eu acho que, como eu dizia antes, no sentido suplementar, né, dialógico, claro que há uma abertura muito maior, não é? Por exemplo, o acontecimento de um seminário como o seminário de Nkosi, né, e outros seminários que acontecem também, e vivências que acontecem também em terreiros, né, podem ser espaços justamente de espraiamento e divulgação, não é, de aspectos desses pensares trazidos por um pensador contemporâneo importante como o Bunsek Foucault, não é, que também nos ajuda a experienciar e refletir sobre as práticas nos terreiros a partir também de referências que são referências interessantes, pelo menos, né? Que são referências que têm a sua relevância, né? Eu não quero dizer que, por isso que eu procuro ter cuidado ao dizer isso, que para que as práticas aconteçam e para que as práticas nos candomblés aconteçam de modo melhorado, né? Como se assim fosse, ou como se precisasse que fosse desse modo, seria necessário acessar, né, o que trazem pensadores como Bunsek Foucault. Não é isso, né? Mas uma vez havendo a possibilidade do estabelecimento de um diálogo dessa natureza, eu acho que algo nesse lugar dialógico pode ser profícuo, né, frutífero, né? É isso, né? Mas realmente nós sabemos que estamos diante de um desafio enorme, né, no Brasil, no que diz respeito a trazer capilaridade
para esses saberes, inclusive para fora dos circuitos, dentro dos circuitos acadêmicos já é um grande problema, devido ao racismo estrutural, né? E fora desses circuitos também. Mas os terreiros ainda são os espaços de acontecimento, né? E vivência que podem permitir, de fato, um contato relevante, profundo, né? Com epistemes como as trazidas, sistematizadas por Bunsei Fukiao. Maravilhoso. Tigana, surgiu uma pergunta no chat da minha madrinha, Cota Mutastala. Tentar colocá-la na tela para que todos possam ver. Acho que foi para uma outra pergunta, mas então vamos lá. Tata, o senhor acaba de citar as dificuldades com o governo que é deliberadamente fascista. Como as instituições, sobretudo os terreiros de candomblé, se organizam para fazer frente a esse cenário? E como a juventude participa desse processo? Eu penso, bom, a história dos terreiros de candomblé, portanto, das práticas de espiritualidade de origem negra, né? Negro-africana e enfim, afro-brasileira, né? É marcada justamente por toda essa tentativa de aniquilação, né? E a partir do que estamos a falar aqui, né? Do racismo estrutural, do que trouxeram as práticas colonialistas, né? E por aí vai, né? E do que pavimentou o que a gente conhece como sociedade brasileira, né? Então, não é algo novo para os terreiros de candomblé, né? As práticas institucionais e as práticas societais, né? Em sua larga maioria, né? Sempre foram no sentido contrário à existência dos candomblés, né? E dos pensares e experiências não hegemônicos, né? Eu penso que claro, ganha uma repercussão ainda maior um governo como este, né? Como aconteceu também no período do regime ditatorial militar, né, que durou 21 anos, né, de 1964 a 1985, é que os setores que sempre foram subalternizados, né, somam-se a alguns outros que não eram costumeiramente subalternizados e passam a ser ameaçados. É aí que esses governos e essas práticas e esses pensários ganham um sinal vermelho, entende? De setores, sobretudo, supostamente progressistas, brancos, né? Da classe média, né? No Brasil, né? Então, por quê? Porque enquanto os terreiros, né, eram perseguidos, tinham os seus atabaques, né, as suas engomas, os seus ilus, né,
os seus instrumentos e forças de evocação apreendidos, né? Emblemas importantes também, quer dizer, isso estava dentro da ordem supostamente natural, né? De onde as coisas deveriam estar e como deveriam acontecer. Isso é o esperado, né? Mas na medida em que determinados setores e pessoas, não é? Que supostamente não deveriam ocupar esse lugar, né, de agredidos, né, passam a justamente incorporar uma certa prática política vigente, aí as coisas estão fora de uma ordem que enfim, de uma ordem democrática, de uma ordem progressista, não é? Efetivamente, que a que deveriam se associar, não é? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que os terreiros, e sobretudo a juventude dos terreiros, que tem também acesso a diversos outros saberes, né, que estão nesse lugar tradutório, né, entre esse grande repertório de experiência humana, epistemológica e estética dos terreiros, mas também de outros espaços, né? Acho que e também as pessoas que praticam, que são candomblé, né? Eu acho que continuem a fazer o que fazem, o que sempre fizeram, né? Cada vez mais se veem também pessoas que são ligadas às religiões de matrizes africanas também ingressando na política, né, para que objetivamente determinados acontecimentos não se deem mais e outros passem a se dar, né? E eu acho que o movimento, a dinâmica, né, das coisas no que concerne as pessoas que são candomblé, né, tem acontecido, né? Tem acontecido sempre muito antes da ascensão de um governo fascista oficialmente, né, no século XXI no Brasil, né? Enfim, as pessoas se têm instrumentalizado, né? As ações nas periferias também é sempre bom lembrar, né? Constituem um esteio importante de combate, né, às intolerâncias, desrespeitos e violências, né, os mais diversos, entende? E muitas dessas ações também se ligam a religiões de matrizes africanas em muitos lugares do Brasil. Então, em que pese o fato de talvez essas ações não terem a visibilidade, né, que outras ações ligadas a uma certa classe média progressista, né, e branca, né, de esquerda tem, né, elas sempre acontecem dentro da sua complexidade, né, dentro da sua organicidade, e isso é absolutamente fundamental para que estejamos aqui, né? Então, é isso. Os terreiros de candomblé têm um histórico, né, enfim, de serem agredidos simbólica, fisicamente, né, robusto, né? E as pessoas, enfim, sempre se relacionaram com sabedoria, com estratégia, com inteligência, né? Com tudo isso que estava, no fundo, agindo como mão do Estado, não? Tigana, a gente já está aqui já faz um tempo.
você, né, é um exímio artista, a gente está falando sobre educação e arte. Eu gostaria de propor, não sei se você vai aceitar, mas eu gostaria de propor que você cante algo pra gente. Eu não sei se eu consigo direito, porque eu tenho a impressão de que às vezes interrompe, né, o que eu falo, né? Ou não? Pra mim tá ok, eu tô te ouvindo normalmente, É? sem interrupção. Pra mim sim. Tá. Não sei o que é que eu poderia cantar. Confesso que você me pegou de surpresa, não é? É, me ocorre o início de um tema que de vez em quando eu gosto de cantar, e que faz parte de uma pequena suíte popular, né, em forma de canção mesmo, que eu compus para um disco que saiu, enfim, em 2015, que se chama Tempo e Magma, e é justamente o primeiro, esse trecho, né, diz respeito ao primeiro tema desse álbum, né, e se liga à forma como justamente os terreiros de candomblé empregam os fragmentos linguísticos de modo complementar, né? De línguas banto distintas, Kikongo e Kimbundo, né? Ali presentes muitas vezes numa mesma situação, né? Então, esse tema eu compus e ele diz assim, vamos ver se eu me lembro completamente, que faz um tempo que não canto, né? Inkingo Kwantangu Mumesuetu Tatelemba Lúculo Alambanzambietu Ganga Umbanda Mziliankongo Moyukena Mukongo Kwakumpemba Mamelemba de Akanda Kumbandanziliambazietu. Esse tema inicia, enfim, uma pequena suíte que eu chamei de Nzá, mundo, né, ou universo, né, em Kikongo, e Nzá, e aí tem um complemento, né, o universo criou-se a si mesmo, né, e, aliás, é por essa razão que, ao lado das traduções em torno de Nzambi e de Kalunga como Deus, né, e foi algo, enfim, que também o nosso povo absorveu e desse modo e tal, e que tem a sua força, que tem a sua poética, que tem a sua beleza, mas ao lado disso, eu gosto de trazer também outras significações, né? Que aprendi, inclusive, com essas cosmologias negro-africanas, né? Como, enfim, Zambi como o que acontece, né? É justamente a força do que acontece, né? E Kalunga como a força dos acontecimentos que dizem respeito à vida a partir da própria vida, né? E se notarmos bem, são perspectivas muito distintas de uma certa ideia de Deus, não é, que vem carregado de uma certa de um certo vetor de entendimento ali que pende para
para determinadas culturas e religiões hegemônicas, né? Então é por isso que em Zá, né, mundo ou universo, complementarmente ali no subtítulo, o universo criou-se a si mesmo, pela própria força daquilo que acontece, né? Muito obrigada, Tiana. Eu vou aproveitar que eu já abusei um pouquinho e há muitos pedidos, eu vou abusar mais um pouquinho. Canta a que você tem para tempo? Tá todo mundo pedindo. Ah, é? Olha, bom, vamos lá. Vou começar por uma parte dela que diz: Dembo é o ofício de abrir os braços quando não há quem se abraçar. Dembo é o pescador esquecendo os laços nas águas que vão além do mar. Dembo é muita terra para poucos passos e muito perdão para levar. Dembo é Zambi tendo que esperar. O tempo pediu pra folha dançar. Pra folha dançar e nunca parar, e sempre curar o dia. O tempo é o mundo todo e é o sangue da mulher. Lá em cima o meu povo e acima dele o candomblé. Vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar até aquele que morre logo por morar em sua fé. Vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar até a vida mais colorida e o argumento de quem bem quiser. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos continuar então, Vamos. Olha, se houver qualquer coisa que eu esteja a falar que não tenha ficado muito evidente enfim, e que tenha suscitado dúvidas, por favor, que as pessoas fiquem à vontade, né, para perguntar, também para contra-argumentar, para trazer outros aspectos e tal, né? É isso, porque, de fato, os assuntos são complexos e não me permitem, né, falar de modo muito taxativo, né, de modo muito objetivo, né? Isso ou aquilo. Né? Estamos, na verdade, aqui pensando juntos, sobre um conjunto de assuntos absolutamente complexos, e, enfim, é isso. Acaba que é Mas uma vamos live continuar. complexa, né? Como você disse no início, quando eu te pedi para falar sobre educação e arte, educação é tanta coisa, arte também, e os assuntos acabam que, né, talvez se perdendo não, mas se estendendo, né? Vamos lá, tem mais pergunta no chat. Deixa eu localizar. Tigana, nós que acompanhamos sua faceta artística, podemos observar que existe uma pluralidade de símbolos, línguas. Queria entender um pouco sobre como funciona esse processo criativo. Na verdade, é um processo que eu não compreendo bem. Existe algo desse criar que não está dentro daquilo que eu possa compreender ou sobre o que eu possa falar de modo lógico, racional, né? Ou trazer, talvez, num discurso mais direto, né? Não. De certo que o que a gente cria, né,
se, de algum modo, se utiliza do nosso repertório pessoal, né, da nossa história, daquilo que a gente escutou, leu, não escutou, enfim, dos diálogos e aprendizados, né, advindos de pessoas e situações com as quais a gente se deparou, né, se confrontou, vem de tudo isso, efetivamente, claro. Mas há algo que me direciona, né, como uma força mesmo para traduzir, de algum modo, muitos desses acontecimentos em, em processos artísticos, muito mais do que resultados artísticos. Né? Porque aí dá uma ideia de acabamento e dentro aí do pensamento e prática, né, capitalistas, de produto, né? Mas a inserção nos processos artísticos, né, tem uma parte que diz respeito ao que a gente carrega, né, da nossa história, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, etc., né? Ausências e presenças, e tem uma outra parte que eu não compreendo, né? E que apenas acontece. É claro que a gente precisa se abrir para esses acontecimentos, né? Enfim, e continuar com essas aberturas, né? O que não significa que isso irá acontecer desse modo como a gente pode reconhecer, né? Sempre, né? Em algum momento pode não acontecer mais, né? Mas uma certa abordagem, da vida em termos artísticos, criativos, né, se assim quisermos, pode se dar também para além desses supostos resultados artísticos, né? O poeta não está, não se restringe a alguém que está nas configurações poemáticas, no poema, né? O poeta não está no poema, né? Somente, entende? Então há uma certa forma de se olhar o céu, a terra, de se relacionar com as pessoas, enfim, de praticar afetividades, de apreender o mundo, tudo isso também pode, de algum modo, ser lido como um processo criativo, inventivo, artístico, né? As práticas de espiritualidades negras, né, nos candomblés e em outras práticas, né, religiosas de matrizes africanas, têm, em larga medida, abordagens poéticas, né? Sabe, olhar uma cor de céu no fim da tarde e atribuir essa cor de céu a um orixá, né? Ou associar um tipo de água, uma nascente, a um inquice, né? Ou associar um ciclo temporal também a um inquice, ou uma árvore a um vodum, ou um tipo de intuição a um encantado, né? E tocar também para essas forças, cantar, enfim, tudo isso são poéticas,
presentes numa prática espiritual. A um só tempo há aí, né, poéticas, de fato, um vetor filosófico, né, importante, né, e também uma compreensão do que comumente se chama de espiritualidade, né. Muito obrigada pela contribuição. A gente ainda tem mais uma pergunta dentro daquela dinâmica dos vídeos. Vou colocar ela aqui. Oi, meu nome é Luísa, eu sou indúmbia na Unzorgem Dândico Nuncosse e gostaria de deixar uma pergunta. Pensando nas novas mídias e todos os atravessamentos tecnológicos, como manter a juventude atenta a esses saberes que ainda são tão orais e dependem de um resgate histórico tão profundo? É possível usar a modernidade a nosso favor nesse processo de formação? Essa é uma excelente questão. Muito obrigado. É Ana Luísa, não é? Luísa. Luísa. Muito obrigado, Luísa, pela sua questão. Eu acho que não há, assim como para as outras questões, uma solução, uma resposta pronta e que dê conta né, dela, mas a gente pode aqui apontar para alguns lados, alguns caminhos, alguns rumos, né? Sem dúvida, a tecnologia, e aí o seminário de Nkosi, esse Nkice ligado à tecnologia, né? A tecnologia faz parte, né? Pelo que se conhece, né? Das experiências humanas, das vivências humanas, né? Nos mais diversos tempos, né? E a internet, né, o computador, o mundo cibernético, etc., são algumas facetas, algumas expressões disso que a gente chama genericamente de tecnologia, né? Que vai desde o arco e flecha, né, que se tornaram um emblema de Mutalambô, né, até, enfim, até uma forma de girar o corpo, né, para determinadas evocações e alquimias, né, a combinação entre palavras e objetos, né, para que se esteja em determinada situação, para que se chegue a um determinado lugar, os sonhos, né, também, e a hermenêutica, a interpretação deles também como tecnologias, enfim. Estamos, na verdade, o tempo inteiro em diálogo, e em meio, e banhados, justamente por essas interpretações, invenções, inscrições, respostas tecnológicas, né? O que a atenção, eu acho que deve ser sempre direcionada para os tipos de experiência, né? Há uma experiência que é uma experiência presencial, sem, pelo que eu saiba, né, aparelhos dessa ordem, como computadores ou celulares, né, por exemplo, nos terreiros de candomblé, para um determinado tipo de aprendizado, né, com um determinado tipo de tecnologia do corpo, né? Como apreender determinados ensinamentos, determinadas informações a partir das tecnologias corporais, né, ali disponíveis,
e estimuladas também pelas próprias práticas e vivências dos terreiros, né? Portanto, há aí um tipo de tecnologia enfim, empregada, né, em determinadas situações. Agora, há um outro tipo de tecnologia que é esta aqui, né, que permite que aconteça o seminário de Nkosi num contexto pandêmico e que une pessoas de lugares diferentes, né, e que nos permite refletir, discutir, pensar, propor, não é? Enfim, assuntos, aspectos, matérias de um determinado lugar, né? Com uma determinada abordagem, e aí há outros estímulos que estão em jogo, né? Então, eu acho que é a gente saber efetivamente distinguir, dirimir que tecnologias serão ativadas para cada situação, né? Escrever, registrar, por exemplo, de modo escrito dentro de uma determinada escrita alfabética, que é um tipo de escrita, hein? Há escritas no corpo, usar contas, né, miçangas também é um outro tipo de escrita, a forma de amarrar um turbante é um outro tipo de escrita, né? Mas utilizar-se da escrita alfabética, por exemplo, para registrar algo que se quer aprender de um determinado modo, é também o emprego de uma certa tecnologia, né? Entende? E gravar um sonho ao acordar num gravador ou no celular para não esquecer, porque julga que esse sonho, enfim, esse tipo de indicação, né, pode levá-lo a algum tipo de interpretação de situações, etc., ou porque quer compartilhar com alguém que talvez interprete, né, enfim. Também é o emprego de um outro tipo de tecnologia, né? Que talvez não seja, enfim, utilizável para uma outra situação de tecnologia de giro de corpo ou de inflexão de cântico, né? Conflito de existirem, de se darem determinadas evocações. Entende? Então, é isso. É a gente aprender como empregar, utilizar, né, determinadas técnicas, enfim, e como essas diversas tecnologias que aí estão nos podem conectar de um modo interessante, de um modo profícuo, né, se assim for o caso, com as situações as mais diversas, né? Os candomblés nos ensinam que a gente necessariamente vivencia contextos de diversidade. E que essa diversidade, inclusive, né, nos compõe. Tá? É por isso que, nesse sentido, a gente não é indivíduo, né? Então, a gente é um mosaico de acontecimentos, de coisas, de possibilidades, de átomos, de moléculas, de forças que atuam, né? de encantamentos, né? Nunca é uma coisa só, né? Então, do mesmo modo, eu penso que a gente pode aplicar determinados conhecimentos, instrumentos tecnológicos para situações também, cada instrumento, enfim, insight, né, que seja tecnológico para uma situação distinta, né?
saber respeitar isso, né, para a gente não entrar, de fato, numa forma achatada, né, de se relacionar com a vida, né, como se tudo fosse a mesma coisa, como se tudo tivesse que ser postado, né, tudo tivesse que ser fotografado e compartilhado para passar a existir, né. Há situações que é um outro tipo de tecnologia que atua, que não é essa de fazer selfie, né? Entende? Então, é isso, é um aprendizado que está, no fundo, nas nossas diversas, nas nossas escavações quanto ao que seja viver propriamente. Né? Sim, quando você fala sobre essas diversas tecnologias, eu até me pego pensando um pouco, porque quando ela faz a pergunta, eu logo penso já nessa questão virtual, né, dessa tecnologia virtual, do computador, internet, e pensando dentro dessa lógica, eu estava pensando, né, talvez seja um grande desafio para os nossos formadores, mas talvez até maior para nós que estamos sendo formados, só que ainda com toda essa questão desse avanço, dessa tecnologia virtual, né, eu acredito que quando a gente, ao iniciar esse processo dentro dessa tradição, a gente compreende um pouco, né, desses segredos que essa tradição guarda e surge uma certa sede de entender e saber mais e até mesmo um compromisso com toda essa oralidade e grandiosidade que é o candomblé. E eu acho que também, ainda enquanto Indumbe, enquanto Abian, aquela curiosidade que a gente tem de entender essa outra cultura, de ter acesso a esses saberes, acaba nos ajudando também na compreensão da importância que esse lugar da oralidade tem. Mas claro que eu estou falando isso a partir da minha experiência e da pouca vivência dentro disso tudo, que são esses saberes, né? E sobre o que ela fala no final de se a modernidade se a gente pode usar a modernidade a nosso favor nesse processo de formação, eu acho que esse espaço, por exemplo, que a gente está usando aqui para o seminário já é um exemplo disso, né? Já é uma forma de usar essa contemporaneidade, essa modernidade ao nosso favor dentro desse processo de formação. Tigana, a gente tem... só uma coisa, vou relembrar do sorteio. É um sorteio de 6 camisas, duas camisas da última coleção da Zitanga, 2 da Festa de Uncoce e 2 do presente ecológico de Iemanjá. É só ir na página do Aconuntu, no Instagram, seguir a página e comentar "eu quero". Uma outra questão é que no chat o Cota Caselumuca perguntou se as lives ficaram disponíveis. E sim, elas estão disponíveis, tanto a de ontem está disponível, quanto a de hoje ficará disponível nas páginas de todo o nosso projeto, na página da casa, do Aconuntu, da Zitanga, do Afoxé também. E acho que a gente pode partir para a próxima pergunta. Tem mais algumas perguntas no chat, o pessoal está fazendo algumas perguntas. Agora sim, a pergunta da minha madrinha, Cota Mutastala. Ela diz: sou Cota Mutastala, da Unzódio Indântico Nancoce, sou artista. Fizemos um mini espetáculo de marionetes sobre os inquinces e sua história, com direção do músico Sérgio Pererê, a pedido de uma empresa grande mineira. Eles pagaram, mas decidiram não postar, por se tratar de uma questão religiosa. Como agir? Se eu entendi bem, trata-se da criação de um espetáculo sobre os inquices, é isso? E a empresa não quis postar por se tratar de uma criação dentro de uma chave religiosa? É isso? Sim, pelo que eu entendi, é isso mesmo. Eu sinceramente acho que aí se trata de uma criação artística que tem relação
com os inquices e não entendo por que não divulgar o que foi criado, né? Ali, certamente, dentro de parâmetros, né, que podiam ser efetivamente compartilhados com as pessoas, é o que eu acredito, né? Então, eu não sei se a empresa não quis divulgar por se tratar de uma prática religiosa que é efetivamente discriminada e, enfim, e que talvez, eu não sei, ela não quisesse de modo mais capilarizado, de modo aberto, né, associar o seu nome a uma religião de matriz africana, portanto, a uma religião negra no Brasil. Né? Não sei se foi por isso, mas eu não vejo nenhuma questão, até porque existe uma dimensão, dentro da minha perspectiva, do candomblé, que foi efetivamente tomada como religião pelas pessoas mais velhas, né? E que é absolutamente fundamental e importante, né? Sem dúvida. Embora a gente saiba que dizer religião, né, é dizer de uma determinada prática que tem uma série ou de um conjunto de práticas, mesmo advindas de culturas distintas, mas que tem uma série de diferenças em relação ao que seja essa configuração complexa que a gente chama de candomblé e as outras configurações, enfim, afro-brasileiras, né? O que eu quero dizer com isso é que é importante também que os referenciais, não é, das chamadas religiões de matrizes africanas sejam também compreendidos dentro de uma chave epistemológica, de uma chave filosófica, se assim quisermos, de pensamento, né? Porque há muitas distinções entre o que circula dentro das práticas e vivências, né, dos candomblés e o que comumente, né, a gente chama de religião dentro de uma chave hegemônica, né, de pensamento. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, Exu ou Angola pode ser tomado como chave epistemológica de pensamento, por exemplo, né? Além, efetivamente, da sua presença no que a gente chama comumente de prática religiosa, né? Em que medida a sua dinâmica, por exemplo, né, nos pode ajudar a pensar realidades, né? Nos pode ajudar a nos pensar, nos pode, enfim, né? É isso, só para poder a gente ter em vista também que as chamadas religiões de matrizes africanas, sendo chamadas tão somente religiões, né, a gente não tem uma conjuntura desse modo ou um tipo de contextualização que dê conta efetivamente do que sejam essas interpretações cosmológicas, né? Sim, sim. Eu queria aproveitar e saudar o tio Landê, que esteve conosco no nosso primeiro seminário de Uncosse, nosso agradecimento e saudação a ele. Ainda no chat, né, o Rafael está querendo fazer uma pergunta. Deixa eu colocar na tela para você conseguir ver.
Como travar conhecimento da obra de Fouquial influenciou em suas obras artísticas e suas interpretações religiosas dentro do candomblé? Na verdade, eu diria que como para criar, né, tudo com o que tive contato, me influenciou. Né? Então, enfim, o que seja música, o que não seja, né? Aí, sem dúvida, mas eu diria que muito mais a sensação estimulada, né? Ou o tipo de emoção estimulada ao ler a obra de Fouquial me influenciou mais do que o conteúdo para criar. Né? Porque, como eu dizia antes, existe uma instância desse criar que eu não compreendo. Né? E que não vem do que é ensinado ali racionalmente, do que é apreendido por meio de uma leitura e tal. Né? Então, eu não conseguiria dirimir assim de modo tão evidente. Né? Bom, ali está Fouquial, né, naquilo que não conseguiria. E dentro das práticas do candomblé, né, na prática do candomblé, eu acho que há uma alimentação em mão dupla, né? Justamente pelo fato de o candomblé ser vida, fazer parte da vida, né? Não ser alguma coisa que se faz de vez em quando, ou para onde se vai eventualmente, se tem um tipo de experiência ela distinta, né? Do que, enfim, do que seja a própria vida, há uma alimentação dupla, como eu dizia, do candomblé em relação ao que seja viver e de viver em relação ao que seja o próprio candomblé, quer dizer, o que se vai aprendendo, o que se vai questionando, perguntando, o que se vai sentindo, né? Tudo isso vai modulando, a meu ver, uma relação que se tenha com o candomblé na prática, né? Ao tempo em que a própria prática do candomblé, evidentemente, influencia a nossa maneira, como eu dizia antes também, de enxergar o céu, de estabelecer um diálogo com alguém, de tocar a terra, enfim, de pensar, de intuir, de sonhar. Né? Então, aí nesse sentido, eu não conseguiria destacar um aspecto, enfim, trazido pelo pensamento sistematizado por Fouquial, como um aspecto talvez mais influente, né, em relação à própria prática no candomblé. Né? Eu acho que é isso, é um conjunto de sensações ao me deparar com a obra e com o tipo de reflexão que o Fouquial traz, né? Mas outras reflexões também, inclusive fora do universo negro-africano, né? Eu poderia dizer, que de algum modo modulam a relação com o próprio candomblé, que vai ali como a experiência de se viver também sendo sempre construído, né? É uma relação que sempre se constrói, enfim, e que também se ampara nos afetos, né? Então é isso, é uma coisa, é algo diferente, a meu ver, mesmo, do que daquilo que eu particularmente chamaria de uma experiência propriamente religiosa, né?
é algo diferente, né? E é de tal modo integrado, é de tal modo integrado à própria vida, sabe? Que, enfim, eu não saberia estabelecer essa distinção, né? É como a poesia, sabe? De algum modo. É um modo. E a música também, é um modo de se viver, de se estar no mundo, né? As estéticas musical e poética, né? Não são um lugar para onde se vai chegar, né? São um a partir, né? Então, eu acho que uma relação que se estabelece também com o candomblé pode estar dentro dessa chave também, né? Enfim. A gente já está, Tiana, quase 2 horas conversando, conversa boa, as coisas vão acontecendo e não parece que o tempo passa. Eu gostaria de fazer uma última, acho que consideração e colocação assim, e para a gente já partir, né, para suas considerações finais e depois também para o sorteio, que eu acho que o pessoal também deve estar ansioso para o sorteio. A Makota Zimewanga, ela é uma grande referência para mim, que estou começando, e acredito que para minhas mais velhas também. E referência em diversos sentidos, como formadora, autoridade religiosa e também no âmbito da academia, né? E para além desse lugar de referência que ela tem para mim, a Makota Valdina, ela foi responsável pela ponte que ligou Fukiau à Bahia, né? E eu queria te perguntar qual a importância que você vê nessa intermediação feita pela Makota. Olha, absolutamente central. É importante dizer, só a título de contextualização, que Fukiau, pela primeira vez, esteve na Bahia, né, por meio da capoeira, né? Enfim, da Fundação Internacional de Capoeira Angola, e foi a partir dessa primeira conexão que Makota Valdina efetivamente tornou-se, eu diria, talvez a maior interlocutora mesmo, intelectual, né? De Bunseki Fukiau, na Bahia, né? Mas no Brasil também, enfim. Então, ela tem, sem dúvida, uma importância fundamental nesse sentido. Tanto assim, bom, e reconhecendo justamente o fato de eu mesmo ter tido contato com Fukiau por meio de Makota Valdina, é que na minha tese de doutorado há uma entrevista, né, que anexei justamente da Makota Valdina, né, e, enfim, das suas interpretações e reflexões em torno dos pensares que Fukiau sintetiza, né, e expressa ao seu modo e tal, né? E no fundo a gente percebe que todos esses são exercícios tradutórios e que a própria prática também da espiritualidade, né, assim como a prática da espiritualidade, assim como a prática artística, portanto a prática educacional, né, aqui ficando um pouco no cerne do nosso tema, né, de hoje, são práticas tradutórias. Então Fukiau traduz um pensamento dos Bakongo, né, de que ele faz parte, mas de que ele faz parte em articulação com outros pensares, né? E Makota Valdina, por sua vez, traduz uma certa instância do pensamento trazido por Fukiau
no qual ele já imprime a sua personalidade pensante, o seu intu, portanto, eu, por minha vez, traduzo também de um outro modo, com outras articulações, não é? A professora Leda Maria Martins também traduz ao seu modo, né, com a sua própria inscrição, entende? E assim como as práticas artísticas também são práticas tradutórias da própria experiência de viver, né, com as suas presenças, florescimentos e ausências, né? E a prática educacional, né, a vivência educacional, é essa também de múltiplas traduções, né? O que uma pessoa mais velha... E essas traduções são sempre de muitas vias, né, para a gente sair justamente de uma perspectiva sequencial, binária, de que necessariamente uma pessoa mais velha passa, e aí falando do candomblé, né, passa algo para uma pessoa mais nova, mas não recebe nada dessa pessoa mais nova como prática educacional, né? Isso não é verdade, né? Então, veja, essa prática educacional que tem múltiplas direções é a tradução, por exemplo, de uma juventude em relação ao que passam as pessoas mais velhas, mas também a tradução das pessoas mais velhas em relação ao que acontece presentemente e em relação ao que pode acontecer, né? Entende? E a própria prática espiritual é também uma prática de traduções, de instâncias, de dimensões, de sonhos, do que diz a terra, né? Aprender a escutar a terra, aprender a escutar as folhas, aprender a escutar o vento e traduzir o que pode ser dito, né? Por meio da narrativa das águas, né? Do que um determinado corpo, enfim, expressa diante de determinados cânticos, diante de uma relação estabelecida entre quem toca o tambor e o próprio tambor, portanto, ali presentificando o encontro entre duas entidades, né? Quem toca o tambor e o tambor, que também é uma entidade tão importante quanto quem toca, é importante que se diga, né? Que também tem intu, que também tem mutuê, né? Que também tem, portanto, cabeça ou autonomia, né? Assim como a pessoa que toca, né? E em que medida o tambor traduz o que quem o toca traz, né, e vice-versa, né? E os pés sobre o chão também traduzem, né, o que determinadas frequências, palavras, melodizações, pausas trazem, né? E, enfim, é isso. Essas múltiplas traduções também nos situam num determinado lugar de experiência e de reflexões, né? E é isso. Eu diria, então, aqui que nós continuemos nesse exercício tradutório, né? Que justamente nos demanda, nos exige, né, uma compreensão, né, justamente da centralidade do diverso, do plural, né, daquilo que não somos nós, e, portanto, nos indica uma proposta de comunidade, né, não homogênea, né? Entende? Então, o exercício tradutório é efetivamente o reconhecimento
de estarmos, de habitarmos, de morarmos nesse lugar que é necessariamente dinâmico. Sim. Eu gostaria de saudar, né, o Tata Mulebi, que nos assiste de Portugal. Macuyu, Tata. E Tigana, muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como eu disse no início, é uma semana muito importante para a gente, é um seminário muito importante. Muito obrigada pela participação, pelas contribuições. Olha, eu que agradeço imensamente por essa oportunidade, não é, enfim, para conversar, para estabelecer uma interlocução tão importante para mim pessoalmente. Quero parabenizá-los, né, por pela existência do seminário, né, e também desejo vida longa ao Acuna Intu, né, a esse coletivo também enfim, tão forte, tão importante, e vida longa para a juventude do terreiro, também para as mais velhas, os mais velhos do terreiro, né, que as suas ressonâncias aí continuem, porque, enfim, uma instância ampara a outra, né? Mais velhas e mais velhos amparam a juventude, e a juventude, por sua vez, também ampara mais velhas e mais velhos, né? E é assim que, efetivamente, os vetores de força cercam e constituem essa comunidade, né? E é isso, eu quero agradecer imensamente mesmo, agradecer às pessoas também que se fizeram presentes aqui assistindo a nossa conversa. Espero que, enfim, que tenham gostado, né, desse nosso diálogo, dessa nossa interlocução. E ainda em aberto, né, eu quero agradecer ao querido irmão Maíca Mussendê, também, especialmente, saudar a Nengua, aí do Unzó, né, Jindanji Kunankosi, e agradecer a você imensamente, Makota Kitangana, também pela mediação, pela conversa, e saudar todas as pessoas que se fizeram e farão presentes ainda no seminário. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Espero que até breve, né? Com certeza, até breve, é isso. Muito obrigada a todos que estiveram aqui até agora. Não se esqueçam que amanhã continua o nosso seminário, o nosso terceiro e último dia de seminário, aqui na página da casa, às 8 horas. E é isso, Tigana, um grande abraço, muito obrigada, boa noite, gente. Mas não se esqueçam que agora a gente vai fazer o sorteio, não saiam daí que a gente vai fazer o sorteio. Obrigada, Tigana. Vamos tentar aqui compartilhar a tela para o sorteio. Só um momentinho, gente, que a gente está colocando ele aqui na tela. Vamos lá. Mais de 800 comentários. Tá
quase. São muitos comentários, demora um pouquinho para carregar mesmo. E amanhã, gente, como eu disse, a nossa live sobre o encontro geracional vai ter a presença da Nengua Mensongi, do tio Chuchuca, do Tata Zinguelumbondo, do Tata Luazemi também, e Tata Quilungi também vai estar presente nessa live de amanhã, um Vula Moagi, e a gente vai estar aqui esperando todos vocês. Tá quase terminando, já passamos aqui dos 50%. Calma lá que vai dar certo. R$ 77%, aproveitando que ainda não terminou, a gente vai encaminhar a camisa para o Tiganá, não se preocupe, sua camisa chegará em mãos, vai dar tudo certo, e vamos lá, tá quase que contagem regressiva já. Vamos lá. Um Ganga Mungongo ganhou, Isaías, parabéns. Vamos lá, que hoje a gente tem uma diversidade de camisas. Vamos para mais um. Luísa ganhou a outra. Meu irmão, Tata Cavualu, ganhou a outra camisa. Olha, gente, de novo ganhou Tata Cavualu. Geórgia Rodrigues. É isso mesmo, Geórgia Rodrigues também ganhou. Produção. Aí, ó, mas como teve essa duplicação, né, de pessoas, acho que aqui, ó, Fusca na Obra ganhou a outra. E produção, faz mais um para a gente ter uma outra pessoa. Vamos de novo. Luiz, gente, as mesmas pessoas comentaram. Aí, ó, Romênia Márcia. Gente, muito obrigada. Nós entraremos em contato com vocês para vocês adquirirem as camisas. Obrigada pela presença. E não se esqueçam que amanhã a gente está aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço, obrigada.